Mas nessa pandemia que começou lá em março aqui, né, de 2020, muitas pessoas passaram por diversas crises. Crise no casamento, crise no namoro, crise no trabalho, crise financeira, crise em casa. Por quê? Porque não costumava ficar todo mundo em casa e de repente todo mundo ficou em casa. Então esses momentos de crise às vezes trazem um sofrimento para nós. Eu sofri. Agora nós vamos falar sobre os tipos de sofrimento. Tem vários tipos de sofrimento, mas eu tenho certeza que você que está aqui vai se identificar mais com um. Tem horas que mais com o outro, tá? Para cada mulher, a gente consegue identificar um tipo de sofrimento mais comum, tá? Por exemplo, o primeiro tipo de sofrimento é a baixa autoestima. Pessoas que têm baixa autoestima estão em sofrimento constante. Por que eu coloquei ele aqui em primeiro lugar? Porque talvez ele seja o sofrimento mais recorrente. Talvez ele seja o sofrimento assim que perdura mais na vida da pessoa. A pessoa com baixa autoestima, ela pode trocar de relacionamento que ela vai continuar em sofrimento. Às vezes a pessoa pode, às vezes até conseguir algo positivo na vida, mas se ela tiver baixa autoestima, ela vai sofrer, tá? Com uma situação ou com outra. O segundo tipo de sofrimento emocional é quando a gente passa por algumas perdas afetivas. Eu já perdi uma pessoa que eu amava, tenho certeza que alguém aqui também já perdeu alguém que amava, tá? Às vezes pode ser familiares, às vezes pode ser uma amizade muito forte, às vezes pode ser até alguém que você amava de forma amorosa mesmo, de relacionamento amoroso, de parceiro, tá? É muito importante a gente perceber o seguinte, essas perdas afetivas, como luto, elas impactam muito forte na nossa vida. Tá? Elas têm um impacto forte e a gente não pode se fechar, a gente tem que viver o luto. Quem aqui já ouviu falar que a gente tem que viver o luto? Digita aí pra mim, eu. É muito importante você viver o luto, porque senão você começa a surtar, a pirar em determinados momentos, tá? E agora, um outro tipo de sofrimento emocional que eu quero falar pra vocês, ó, nós já falamos da baixa autoestima e do luto, tá? Das perdas. Agora nós vamos falar sobre as decepções amorosas. Quem aí nunca teve uma decepção amorosa, gente? Todo mundo já teve, eu tenho certeza. Às vezes você nem lembra que teve, mas se você parar pra refletir, você vai lembrar daquele menino da escola, ou então daquele carinha da faculdade, ou do vizinho que você amava e que depois ele apareceu com uma outra, enfim. Todo mundo já se decepcionou amorosamente. E esse tipo de decepção é um sofrimento muito comum, tá? Às vezes você casa, tem filhos, às vezes você tem uma outra vida, mas você não esquece daquela pessoa. Você não esquece daquela decepção que você teve lá. E é muito importante que você olhe para esse sofrimento e dê um basta nele. Sabe por quê? Porque senão vai atrapalhar involuntariamente a sua relação atual, tá? Outro tipo de sofrimento emocional é a rejeição. Tem pessoas que são rejeitadas dentro da própria família, tem pessoas que sofrem rejeição no ambiente de trabalho, tem pessoas que sofrem rejeição do filho, porque o filho prefere o pai do que a mãe. Então, tem vários tipos de rejeição e a rejeição, ela acaba com a saúde emocional das pessoas, tá? Por quê? Porque nós queremos ser amadas. É para isso que a gente vive, é para isso que a gente existe, tá? A gente deve ser amada por nós mesmas e principalmente a gente quer ser amada pelos outros. Então, tem esse tipo de sofrimento emocional que às vezes a gente deixa no cantinho. Sabe quando a sua amiga prefere a outra e não você? Você se sente rejeitada. Às vezes você não fala, mas isso te causa um sofrimento. Te causa uma dor emocional. E se você não olhar para isso, você vai levando com os anos esse sofrimento e acaba desenvolvendo algumas doenças, tá? A solidão. Muitas pessoas dizem, Nayara, eu não quero mais relacionamento, eu já cansei, eu quero viver minha vida, eu quero ficar sozinha. Aí, quando você vai conversando com a pessoa, você descobre que, na verdade, ela tem um trauma. Ela não quer ficar sozinha, ela tem medo da solidão. Mas ela diz que quer a solidão porque ela sofreu, às vezes, com algum parceiro, tá? Então, olha o tanto de tipos de sofrimento emocional que a gente está falando. Conflitos familiares também podem ser
causadores de sofrimento emocional. Quem aí não já brigou com a irmã, e brigou com o tio, e brigou com o pai? A gente sempre está correndo esse risco. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes e às vezes a gente, quando percebe, já colocou ali um julgamento, já colocou uma opinião e as pessoas vão e brigam, tá? Então a gente tem que pensar que momentos de crise também causam sofrimento emocional. Não sei vocês, mas nessa pandemia que começou lá em março aqui, né, de 2020, muitas pessoas passaram por diversas crises. Crise no casamento, crise no namoro, crise no trabalho, crise financeira, crise em casa. Por quê? Porque não costumava ficar todo mundo em casa e de repente todo mundo ficou em casa. Então esses momentos de crise às vezes trazem um sofrimento para nós. Eu sofri. E pra gente fechar, o último tipo de sofrimento emocional são os traumas que ficam na nossa vida. Às vezes, lá na infância, se alguém bateu a porta do carro e amassou o seu dedo, isso te causou um trauma. Aí toda vez que você vai fechar a porta, você já corre e tira a mão, tá? Tudo é um aprendizado. Então não tenha dúvida que os traumas, eles vêm para te deixar mais atenta, eles vêm para te ensinar algo e você precisa aprender com eles, porque senão você vai passar de novo por situações que vão te lembrar esses traumas, tá?